Amém. Amém. Então deixa eu dizer logo para você que, tu pode colocar aqui, Maga, por favor, que olha, a depender daquilo que você vai assimilar e aplicar à sua vida, manter sobre o seu coração, aquilo que você vai receber aqui nessa noite, você pode ter certeza que o seu relacionamento, ele será extremamente abençoado. Amém? Seja o relacionamento do namoro, seja do noivado ou mesmo do casamento, porque aquilo que nós temos para compartilhar nessa noite alcança todos esses âmbitos, né? E vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua relação. É verdade. Às vezes no nosso relacionamento parece a conversa que às vezes de vez em quando a gente tem lá com o João. A gente fala, João, não sei o que, não sei o que lá. Ele faz como lei. E faz, hã? E a gente de novo, é o quê? Hã? A gente um dia, ele faz, né, gente? Porque ele é uma fantástica fábrica de cera, tá certo? Ele fabrica muita cera no ouvido. Então, a cada 6 meses, a gente faz lavagem no ouvido de João, lá na otorrino, né? E teve um desses dias que a gente acabou de sair da otorrino, ele tinha acabado de fazer a lavagem no ouvido. E aí, João, tá ouvindo melhor? É o quê? Então, às vezes, a nossa comunicação está assim também, no meio do casal. Tem alguém falando e outra pessoa, hã? É o quê? Parece que a gente não está se entendendo bem, parece que a gente não está ouvindo bem um ao outro. Pois é, então a nossa comunicação, ela tem que ser saudável para que a nossa relação, para que o nosso relacionamento, ele possa também ser saudável. Então, uma comunicação saudável é a chave para um relacionamento saudável. E é por esse caminho que nós vamos caminhar aqui nessa noite. E aí a gente tem percebido, nas oportunidades que a gente tem tido ao longo desses anos de aconselhar casais, que a maioria dos problemas deles reside aqui, em comunicação. Né? Você pode perceber já no seu namoro e no casamento, para os que já são casados, que a maioria dos problemas de vocês se dá porque vocês não conversam bem ou não se entendem bem no diálogo. É verdade. Nós precisamos entender que o relacionamento, para o homem e a mulher, ele nasceu no coração de Deus. E a Bíblia nos diz que tudo aquilo que o Senhor fez é bom. Então é maravilhoso poder estar junto, é maravilhoso poder viver uma relação a dois, né? E aquilo que o Senhor tem para nós é algo extraordinário. Mas nós precisamos entender que esse relacionamento que é tão prazeroso, que pode ser tão prazeroso, ele pode se tornar um desastre, né, se não houver uma comunicação saudável. É verdade. E a gente vai começar pensando que a relação, tanto de namoro e especialmente a do casamento, é uma relação baseada em amizade e transparência. A gente precisa entender que na nossa mente, no nosso coração, o nosso par, seja ele namorado, noivo ou marido, ele deve ser aquela pessoa com quem a gente pode contar. Ele deve ser, de fato, o nosso melhor amigo. E essa deve ser uma relação de muita transparência. Sem dúvida. E aqui, como a pastora colocou para nós, né? Principalmente para você que já vive uma relação de casamento, você precisa entender que a sua parceira ou o seu parceiro, ele deve de fato ser aquele com quem você tem um relacionamento mais profundo, né? Não pode ser alguém extra essa relação, né? Mas para que isso aconteça, você tem que ter amizade e você tem que ter transparência. É verdade, mas também falando para quem não é casado ainda, eu me lembro que eu aconselhava as meninas que estão iniciando o relacionamento agora, eu dizia, essa é a hora de mostrar chatice. Essa é a hora de você mostrar quem de fato você é e de fato conhecer quem o outro é. Porque muitas vezes, enquanto a gente namora, a gente romantiza o outro, né? Que coisa linda, mamãe. Sim. Nem vê as coisas feias que o outro faz de conta que não vê, né? E aí a gente vai tolerando algumas coisas simplesmente por estar apaixonado. E de repente a gente vai fazer uma cobrança lá na frente, no casamento, porque a gente não foi transparente aqui no namoro. Pois é. Ou a gente vai escondendo algumas coisas nossas, né? Para que o outro não tome conhecimento, para que o outro não perceba.
e depois de repente, né, tudo isso vem à tona em um único momento. Então é muito importante que você de fato seja amigo, seja verdadeiro e que você possa ser transparente nessa sua relação. Então é importante que a gente entenda o seguinte: enquanto a gente namora, a gente precisa de fato conhecer o que o outro gosta, o que o outro não gosta, como é a personalidade, como é que ele se comporta na família dele. E no casamento a gente precisa continuar conhecendo um ao outro. Sem dúvida. Isso precisa ser cada vez mais aprofundado, né? Nós devemos ir cada vez mais profundo. A gente percebe em muitos relacionamentos de muitos casais que, como a pastora colocou aqui, falta diálogo, falta conversa. Então, não há entendimento, né? Então, de fato, um não conhece tão bem o outro quanto deveria conhecer. E talvez só um pouco de conhecimento já facilitaria muito as coisas. Por isso que é tão necessário que você possa ter essa comunicação, que seja esse elo de ligação entre você e a sua esposa você e o noivo e também o namorado nesse processo de condução para um futuro casamento. Amém. Então, por isso, é preciso que a gente desenvolva a comunicação, né? Porque às vezes a gente está acostumado um com o outro, mas a gente não costuma conversar. Pois é. Né? E o que é interessante é porque muitos de nós confundem a habilidade de falar, porque eu sou uma pessoa que fala, e muito. Né? Então, muitos de nós confundem a habilidade de falar com a habilidade de conversar. E são coisas distintas, parecem ser a mesma coisa, mas são coisas distintas. Você pode estar falando com o seu cônjuge, com o seu namorado, com o seu noivo, mas necessariamente não há uma conversa, não há um diálogo, né? E o que pode parecer muitas vezes não é. E sendo assim, isso também vai trazer um prejuízo para o relacionamento, né? E só abrindo um parêntese, né? Por exemplo, hoje isso aqui, né? É interessante porque aquilo que nós vimos aqui, nessa combinação, vamos dizer assim, né? É uma prática cada vez mais comum. As pessoas hoje, elas não têm tido relacionamento entre si, né? Porque isso tem sido substituído, né, por um entretenimento através, né, das redes sociais. Pois é, então para que a gente entenda bem que falar é diferente de se comunicar, aqui a gente tem uma definição de diálogo, como diálogo é igual a falar, mas ouvir, mas compreender e ser compreendido. Então, para que a gente se comunique, você tem que falar, tem que ouvir, tem que compreender e tem que ser compreendido. Então, isso sim é uma conversa, isso sim é um diálogo. E a gente quer compartilhar alguns dos facilitadores, né? Exatamente. Como é que isso acontece na prática, né? Como é que você fala, é ouvido, compreende, é compreendido? Como é que isso acontece num relacionamento? Então, a primeira coisa que a gente quer compartilhar com você, escute e escute em amor. Amém. Então eu vou pedir para Tiago abrir no xará dele, Tiago 1:19. Tiago 1:19. Pode. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, tardio para ficar irado. Amém. Então a gente está ouvindo a palavra de Deus nos dizendo que todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e muito mais ainda para ficar irado. Pois é. A gente sabe que aqui, quando a palavra fala sobre o homem, a palavra está falando sobre o homem e a mulher. Mas talvez numa relação, a mulher seja aquela que fala mais, né? E há uma necessidade de falar, né? E às vezes a gente faz de ouvido mercador, sim ou não? E há uma necessidade de ouvir. Na verdade, a Aline estava quase dando Júnior, minha gente. Você não tem noção. Foi. Eu vi a cara de Aline daqui. A Aline não se liga. Ela já disse assim: chegar a gente conversa mais tarde. Em casa a gente conversa. Então, o primeiro passo para que a gente possa se comunicar bem é estar pronto para ouvir. Isso. Deixa eu falar, rapaz. Então vamos lá, né? Como é que acontece? Agora é minha vez.
como é que acontece, né? Não interrompa uma conversação, né? Eu acho que isso deixa principalmente as mulheres, né? Assim, fale. Nervosas. Né? Porque a pessoa está falando e a gente quer ter uma parte, quer completar a fala do outro, né? Interessante que a gente precisa prestar atenção nas palavras da pessoa. Porque às vezes alguém está falando, o outro está falando, né? O namorado, o marido está falando e a gente está querendo falar. Porque a gente não para ouvir. E aí tudo que foi falado, né, pode ter certeza que será perdido. Porque você não vai tomar aquilo para si, né? Porque você não prestou atenção naquilo que estava sendo falado. E aí isso, sem dúvida, vai trazer ruído, né, nessa comunicação para essa relação, né? Aí a outra dica que a gente tem aqui a respeito de escutar, né, de ouvir, é de fato quando não desvia o olhar da pessoa. E aí, se eu soube que tem um casal ali, que a mulher fica já nervosa, né? Se estiver falando e o marido não estiver olhando, o marido estava coçando a pereira. Ela fala. Ele estava aqui numa coceira triste, né? Então imagina que já estava dando angústia para Paulinha, né, Paulinha? Vai dar em tudinho, não está só em tudo não. Pior coisa é você está falando e o indivíduo está mexendo no celular. Vocês acham mesmo isso aí, mulheres? É mesmo assim? Né? Você falando e ele, sim, estou ouvindo. Não, e a gente diz assim, não, mas eu estou trabalhando, né? Aí você termina de falar, aí você diz assim, o que é que tu acha? Acho nada. Aí a pessoa diz, tu estava falando o que é mesmo? Rapaz, eu tenho que dizer, Jesus me cubra com seu sangue. Não é verdade, pastor? É verdade. Então, olha, não interrompa a mulher sobre hipótese nenhuma, né? Primeira dica. Segunda, não tire o olhar dela, né? Mantenha o olhar fixo, né? Nem pisque se necessário for, né? Para que realmente não desfoque naquele momento. Ele está exagerando 1000 graus, né? Mas é importante que enquanto a gente conversa, que a gente dê atenção para o outro. Primeiro, isso é falta de educação, tá, gente? Como é que tu está falando com alguém e o outro está lá mexendo no celular ou mexendo, enfim, para e ouve. E a gente precisa nutrir isso no nosso coração, porque a gente vive num mundo tão agitado, com tantas tarefas, que a gente quer estar fazendo uma coisa resolvendo 1000. Sem dúvida. E aí acaba que a gente não para ouvir o outro. Olha, talvez fosse o pastor Paulo que estivesse aqui, ele estaria dizendo assim para você, está falando comigo, né? Gente, essa é uma realidade do nosso dia a dia, né? Nós tivemos algumas dificuldades em relação a isso e a gente precisa ficar se policiando para que a gente não acabe se perdendo, né? Porque a gente é tentado sim, né, a desviar a atenção, desviar o olhar, né, ficar preso falando com alguém, atendendo alguém, seja lá o que for, né? Então é muito importante que você possa atentar para essas situações aqui, né? Quando estiver ouvindo, né, não fique ansiosa, pensando no que já vai responder. Nem ouviu ainda, a gente nem chegou no final, mas já tem uma resposta pronta. Não, mas, né, eu já sei o que eu vou falar. O feminino fica ansiosa. Porque pode ser não fique ansioso. Pode também, pode. Por aquilo que já vai responder. Não é tão comum, mas pode. Mas na realidade, eu sei como é cabeça de mulher. Né? Eu sou o curto-circuito é grande de informações. Porque quando ele chegar, eu vou dizer isso, aquilo, outro. E se ele disser isso, eu digo aquilo. É assim ou não é, meu povo? E aí, mulheres, é assim mesmo? A gente já vai, Pode confessar o pecado. né, trilhando o caminho das respostas prontas. Então, muitas vezes, a gente não está pronta para ouvir. A gente só está pronta para falar, porque se ele disser uma coisa, já tem a resposta para aquilo. Se ele disser outra, também já tem o plano B. Então é importante que a gente ouça e não fique ansiosa para falar. E o que é que a Bíblia diz a respeito? Lá em Provérbios 18:13, que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Estultícia, minha gente, é estupidez, é tolice. Então, assim, se você é uma pessoa que não ouve,
você optou. Porque você é apressado, você não dá oportunidade ao outro falar, e você está sempre com a resposta pronta. Então, para e ouça. Pois é. E às vezes uma discussão, ela pode ser evitada simplesmente se você parar para ouvir, né? Até o momento em que se deve ouvir. Porque muitas vezes, por não ouvir o que é necessário ouvir, há um mal entendido, há uma má interpretação, aquilo que não foi dito foi assimilado como se tivesse sido dito, e depois que você vai tentar correr atrás do prejuízo, já houve tanto desgaste, né? Por isso que a Bíblia diz, então, não seja estúpido, não seja estúpida, né? Escute bem. É verdade. Outro tópico que nós queremos apresentar para vocês aqui a respeito do escutar é esforçar-se para compreender e valorizar o que o outro está falando. Porque muitas vezes a gente não faz o mínimo esforço para ouvir. A gente simplesmente o outro está falando e a gente já está tão estressado, nervoso ou desatento, e a gente não para, não se esforça para compreender, porque muitas vezes para a gente não vai fazer muita diferença aquilo que o outro está falando. Aqui vai um pouco de você tentar se colocar no lugar do outro, né? De fato tentar compreender a situação, que muitas vezes é o que a gente não quer, né? A gente quer que simplesmente a gente seja compreendido, mas o outro não. Mas é importante que a gente possa procurar se colocar no lugar do outro. É verdade que, olha, eu tive um dia muito difícil, trabalhei, corri, levei porta na cara e deu tudo errado, não é? Mas também é verdade que talvez a esposa que ficou em casa, ela também teve um dia que não foi tão fácil. E se aí ninguém quiser compreender ninguém, o negócio vai dar errado. É verdade. Uma das dicas, especialmente para os homens... Vamos lá, escuta aí, hein? Faça perguntas para se certificar de que você está entendendo o que o outro está falando. Isso é importante, porque a mulher está dizendo assim, ele está prestando atenção mesmo no que eu estou falando, né? Então, assim, é isso que você está falando, você está querendo dizer isso, interaja no diálogo para que o outro perceba que há interesse da sua parte em compreender. E outra coisa, isso salva a sua pele, viu, homem? Né? Porque geralmente a mulher é assim, olha, ele sabe o que eu estou falando, ele sabe o que eu estou pensando, né? Ele já sabe de tudo, mas muitas vezes a gente não sabe, né? Então, vai perguntando, vai conversando, vai no diálogo, que vai dar certo. Compartilha isso aí. Aqui, ó. Se estiver discordando, preste bem atenção. Não faça careta, não fique meneando a cabeça, reprovando, né? Aquilo que ela está falando, você está correndo um sério risco de vida. Presta atenção, gente. É muito ruim a gente estar falando uma coisa e a outra pessoa está meneando a cabeça, fazendo expressões de que está discordando, que você está falando besteira. Você se sente desrespeitado. Então a gente não quer ser desrespeitado. Então, enquanto o outro fala, escute, mesmo que para você aquilo seja um absurdo. Escute, não demonstre com gestos que você está reprovando tudo aquilo. Pois é, então olha, isso vale, gente, para todos nós. E aqui a gente tem namorados, tem noivos e tem casados. Então isso serve para todos nós. Então isso é uma chave para que você possa ter um relacionamento bem sucedido. Você precisa compreender o que de fato está sendo dito pelo outro e não aquilo que aparenta estar sendo dito. Então esses são aspectos que não podem ser desconsiderados se você de fato deseja ter um bom relacionamento. Então ouvir é uma chave preciosíssima para que a gente tenha uma comunicação saudável. Veja, a Bíblia nos diz no Salmo 116, versículo 1, o seguinte: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então o salmista está dizendo que ama o Senhor, por quê, minha gente? Porque Ele ouve. Vê que coisa interessante, de eu dizer assim, eu amo Vanderlei, porque ele ouve a minha voz. Eu amo a Albânia porque ela ouve a minha voz. Você já parou de fato para pensar, né? Numa relação onde a tua voz ela não é ouvida, ela não é considerada, né? Você não dá devida atenção a isso. Você já parou para pensar se Deus
não ouvisse as suas palavras, não ouvisse as suas orações. E é o mesmo que deve acontecer no nosso relacionamento. Amém. Nós queríamos compartilhar outra chave para que a gente tenha uma comunicação saudável no casamento, que é seja tardio em falar. Exatamente. Então a gente precisa entender. Primeiro, eu estou falando com pessoas crentes. E isso deve ser a primeira voz na nossa mente, no nosso coração. Eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. E isso deve nortear a minha conduta na relação. Então, antes de falar, meu irmão, você pensa, você ora, você vê o que você vai dizer, se aquilo de fato é de acordo com a vontade de Deus, se aquilo de fato não vai agredir o outro. Pois é, eu cresci ouvindo meus pais, meus avós dizendo assim, que apressado come cru. E muitas vezes o relacionamento ele está cru, né? Porque exatamente nós não estamos pensando antes de falar, falamos aquilo que dá na telha, abrimos a boca, né? E vai dar errado. Vocês sabem, né, que quem não tem domínio próprio tem o quê, minha gente? Demônio próprio, diga aí, demônio próprio. Quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Pois é. Então você fica com essa conversa, mano, não é porque eu estava de cabeça quente, aí eu chamei o outro de arroz doce. Enfia a cabeça no tanque para esfriar. Morde a língua, irmão. Tá certo? É interessante, gente, porque olha, toda resposta dada, ela precisa ser uma resposta adequada. E quando a gente está falando de uma resposta adequada, não é muitas vezes uma resposta à altura. Você já parou para pensar que muitas vezes você pode estar ouvindo um desaforo, né? Seja do namorado, do noivo ou da esposa, enfim. Mas você precisa dar uma resposta adequada. E o que é uma resposta adequada? É aquela que Cristo daria. Amém? Então, para você dar a resposta que Cristo daria, você tem que pensar antes de falar. A maneira como você diz algo é tão importante quanto aquilo que você está dizendo. Não sei se você está entendendo. Porque às vezes você está falando uma coisa certa para a pessoa, mas da maneira errada. Então, minha gente, a gente precisa entender aquilo que a gente leu antes de compartilhar a palavra. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A linguagem do nosso relacionamento deve ser assim, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu não posso achar que porque eu estou nervosa, porque eu estou com raiva, eu vou falar do jeito que eu quero. Eu estou de TPM. Isso aqui é interessante, né? Eu ia falar exatamente sobre isso e ela, né? Porque vejam só, isso aqui foi algo que o próprio Espírito Santo começou a ministrar no coração dela. Porque ela diz assim, né? Quando ia chegando o período, né, da TPM, pronto, aí ela se soltava, né? Vou aproveitar, vou extravasar. Mas ela começou a ser convencida pelo Espírito Santo de Deus. Estava sendo convencida que estava com demônio próprio. Exatamente, né? Que isso não é prerrogativa para a gente falar aquilo que a gente queira, né? Porque senão você já pensou que se isso vira moda? Então eu tive um dia estressante lá no trabalho, então quando eu chegar em casa, a minha nega véia que aguenta. Porque ela vai ter que ouvir poucas e boas que eu ouvi lá no trabalho. Eu vou transmitir tudo para ela ou vice-versa, né? Como é que seria um negócio desse, né? Fale a verdade em amor, né? Diga aí comigo, diga assim, fale a verdade em amor. Gente, isso aqui é interessante, é muito interessante. Por quê? Né? Às vezes a gente tem a falsa ideia, a mentira plantada pelo diabo no nosso coração, de que a gente não pode falar a verdade porque vai magoar o outro. O outro vai ficar de beicinho. Se eu disser isso, vai cair a casa, porque fulano é estressado, então é melhor não falar. Exatamente. Ou então é melhor dizer que está tudo certo, mas não está tudo certo. Então é importante que você fale a verdade em amor. Uma dica para os namorados. Aí a tua namorada fez aquele prato, achando que vai te agradar. Aí Douglas vai lá para a casa de Mica, e Mica foi e fez aquele pudim de leite. Mas Douglas não gosta do pudim de leite. Mas ele vai comer tudinho dizendo que está uma delícia. Tá. Obrigada, amor, tá tão gostoso.
Aí depois que casa, Mica faz todo domingo pudim de leite. e ele tá lá, até que um dia, Eu não aguento mais pudim de leite. eu nunca gostei, Mas você sempre quis. e ela jurando que estava fazendo melhor para ele. É uma situação assim, é um pudim de leite bem simples, de situações que são muito mais complexas. Minha gente, eu conheci, não o casal, a filha desse casal que me disse o seguinte, os pais dela, né, dizendo que a mãe sempre comprava os sapatos do pai. E aí, um dia ele foi comprar O sapato. dele. E ele chega em casa com o sapato número 39. Ele tem um pé pequeno, né? Para um homem, né? Aí ela disse assim, mas você comprou o sapato errado. Aí ele disse, não comprei o sapato errado. Toda a vida eu comprei por você sapato 38. E ele disse o quê? Toda a vida eu passei apertado. Minha gente, como é que pode isso? Como é que a pessoa passa a vida inteira com o pé apertado dentro do sapato? Porque não soube falar a verdade, que amor ficou mentindo. Dizer para ela que o número era maior. Amor, eu calço 39. Tem lá fé, Eu não sei o que, é que ele temia, né? né? Não sei. Vai saber, né? Mas assim, olha, não enrole e não disfarce. Né? Você precisa de fato ser verdadeiro, você precisa ser autêntico, né? É aquilo que a gente falou lá no início, transparente, mas também amigo, né? Mas você precisa falar aquilo que precisa ser ouvido. A gente falou até aqui na segunda-feira que, olha, nas relações ou nos relacionamentos nós somos feridos e também nos relacionamentos que nós somos sarados. Então essa é uma oportunidade que você tem, né, para fazer o seu companheiro, a sua companheira crescer, como você também, né, sair desse lugar de anulação, sair desse lugar de mentira, né, e falar aquilo que precisa ser falado. Isso é extremamente necessário. Agora um detalhe, tá, gente? Fale a verdade em amor. Isso. Porque tem gente que é um papelzinho de brulha preta. Você sabe, né? Ogro do pântano. Ah, porque eu sou sincera. Aí vai, diz o que quer de todo jeito. Vanderlei teve uma ovelha que dizia assim, porque eu sou sincera. Aí vocês conhecem o pastor de vocês. Eu disse, eu também sou. Ele disse assim, Deus não está nem aí para a sua sinceridade, Ele quer a sua obediência. Então, a Bíblia fala que a gente deve exortar. E a exortação é falar a verdade em amor. Exato. E aí é muito importante porque, olha, você não pode, você não deve ser exagerado. A medida, ela tem que ser correta, né? Para quê? Para que você não diminua o outro. Você só precisa ser verdadeiro. Você não precisa humilhar ninguém, você não precisa diminuir ninguém, você precisa tão somente ser verdadeiro na tua relação. Mas como a pastora falou, fale com graça, fale com sabedoria, fale com amor, fale na entonação correta, no tempo correto, na maneira correta, isso é importantíssimo. Pois é, e aí já puxando o gancho disso, aí é usar palavras boas, palavras que edifiquem. Então, olha, a Bíblia diz assim para nós: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a palavra que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Efésios 4:29. Esse é o tipo de palavra que deve sair da minha boca e também da sua boca na nossa relação. Pois é, especialmente para os casados, minha gente. Casamento é a escola para você se tornar mais parecido com Jesus. Então você tem que entender que esse é um lugar de aperfeiçoamento. Você vai aperfeiçoar o seu pensar, o seu falar, o seu agir nesse lugar. Nesse lugar Jesus te molda. Para aqueles que vão adentrar nessa escola, sejam bem-vindos. E você tem que se esforçar para isso, porque isso aqui não é simplesmente um sentimento, uma sensação, é uma decisão de viver. Pois é, e é tão importante, olha, você fazer esse uso de palavras que vão trazer edificação e que você não deixe para amanhã aquilo que você deve falar hoje. Isso aqui é tão importante porque às vezes a gente fica retardando. Quando é namorado, faz o quê? A gente vai, né? A gente não fala. Vai embora. Vamos embora. Aí vai-se embora, não dá tchau, não fala depois no WhatsApp. Não passa hoje aquela tem isso. ligação de 1 hora depois, né? Porque namorado se vê e depois liga e passa. É? Né?
Tu fazia isso aí. Passava não sei quantas horas no telefone. Mas depois que sai empurrado, não fala. Mas quando casa, faz como? Que mora na mesma casa. E aí? Aí ficou puxado. Aí Porque vai para onde? Vai dormir virado pro outro lado, vai dormir na sala. Vai fazer como? Hein, pastor? O que a Bíblia diz a respeito disso? Pois é, a Bíblia diz que irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A Bíblia está dizendo assim, olha, a raiva que tu teve hoje, tu resolve hoje. Tu não dorme com ela não. Se você ficou com raiva, se você ficou chateado, se não gostou de alguma situação, resolva, não deixe para outro dia não. Pois é, gente, olha, deixar para o outro dia é terrível, né? Porque o dia de amanhã vai trazer o seu próprio mal. Então você começa a acumular situações. E se aquela situação fosse resolvida naquele dia, aí você às vezes está resolvendo lá na frente situações lá de trás que se juntaram a outras, que trouxeram outras lembranças, e isso torna um ambiente realmente, né, muito difícil mesmo. Pois é, a outra chave para a gente ter uma comunicação saudável é que a gente pode discordar, não é verdade? Sem você dúvida. Não vai concordar sempre com o que o outro está dizendo, mas você discorda sem desrespeitar. Na verdade, eu vejo saúde nisso. Em você não pode perder a sua individualidade. É verdade que no relacionamento a gente vai cada vez mais se estreitando até que a gente possa se tornar um, não é como a Bíblia diz quando há o casamento. Mas olha, a Albânia continua sendo a Albânia, Vanderlei continua sendo Vanderlei, como acontece com cada um de vocês. Então eu não posso perder a minha individualidade, mesmo entendendo que, né, nessa fusão agora a gente vai viver uma nova realidade. No entanto, a gente vai discordar. Pois é, mas isso não me dá o direito de desrespeitar Vanderlei, nem dele me desrespeitar. A gente precisa sempre entender que a gente deve manter aquela linguagem que o texto de Efésios falou para nós. A gente simplesmente porque discorda, eu não sei se vocês já presenciaram, que tem casal que se desrespeita tanto que eles acham normal aquilo. Eu fico assim, pasmo de ver os diálogos que eu vejo de alguns casais, que o marido está ali desrespeitando a esposa e a esposa o marido, e aquilo é normal, porque eles já se acostumaram com esse tipo de linguagem. Pois é. Então, olha, nunca agrida e nunca desrespeite o seu parceiro, né? Isso não pode acontecer sob hipótese alguma. Então, guarda isso aí no seu coração. Outra coisa que é boa para os crentes gostam de fazer isso, sabe? Diga logo amém. Diga amém logo. Amém, glória. Confesse seu erro. Confesse quando errar. Porque assim, eu errei. O seu erro, o seu, não é o do parceiro. Porque tem aquela conversa, mas eu fiz isso porque tu fizesse aqui. Foi. Né? Você não confessa seu erro, você justifica o seu erro. Isso não é confessar. Confessar o seu erro é assumir a sua responsabilidade. É como diz Hermínio, né? Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Pois é, você está sempre argumentando as suas atitudes, querendo justificar as suas posturas erradas. Então, é importante confessar o seu erro. Olha, eu errei, não deveria ter agido assim, não deveria ter falado assim. Assuma a culpa. Pois é. É interessante que tem um texto que às vezes a gente não compreende bem, que está lá em Colossenses 3,13, e diz assim, olha, suportai-vos uns aos outros. O texto vai prosseguindo, daqui a pouco eu vou continuar nele, mas essa expressão suportai-vos, a gente diz assim às vezes, né? Rapaz, eu não vou com a cara de Magal, mas eu vou suportar porque ele é meu irmão, né? E às vezes a gente vai vivendo esse tipo de relação e a gente vai trazendo isso para os nossos relacionamentos. Mas quando o texto está dizendo assim, suportai-vos, ele está dizendo, sirva de suporte, né? Carregue o outro. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Aí o restante do texto, o contexto vai dizer isso para nós, olha, perdoai-vos mutualmente, e caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. O padrão é elevado. Assim como o Senhor nos perdoou, perdoai a vós outros. Pois é. Então a gente tem que entender que o nosso padrão é um padrão do céu, a gente tem um padrão elevado. Quando a gente pensa nisso, a gente deve temer
o tipo de diálogo, o tipo de comunicação que a gente está tendo no nosso relacionamento, porque a gente é espelho para aqueles que ainda não têm a Jesus. Isso mesmo. Olha, quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Ah, porque naquele ano tu esquecesse o dia do aniversário de casamento. Isso faz 10 anos. Mas aí, ou seja, você nunca foi perdoado por isso. E aí, na verdade, cada vez que vai chegando a data do aniversário de casamento, as coisas vão ficando tensas. Eu quero que ele esqueça, aquele miserável, porque ele vai ver, né? Eu vou pular no pescoço dele, né? E acontece isso. Vocês sabem que isso acontece nas melhores famílias, né? E nas piores também. Também. A maior chave, talvez essa seja de fato a maior chave para que a gente tenha uma comunicação saudável no nosso relacionamento. Orem um pelo outro. E um com o outro. Isso é muito importante, gente. A gente precisa manter essa disciplina de oração no meio do casal. Desde o namoro, a gente deve orar um pelo outro, né? E especialmente a gente tem que ter um tempo de oração junto. Exato. Um com o outro. Eu não sei o que é que você tem mais facilidade. Geralmente a gente tem mais facilidade ou para um ou para o outro, né? Geralmente talvez você tenha a facilidade de orar sempre com o seu cônjuge. Aí você, assim, ela quer sempre orar comigo. E às vezes você quer orar sozinho, não, mas tem que ser com ela, né? Não, precisa orar sim com ela, mas você precisa ter o seu momento só. Mas tem gente que vai dizer assim, mas eu gosto do meu momento sozinho, né? Fico lá na minha chapação, aquela coisa toda, eu me sinto mais à vontade, aquele negócio todo. A gente tem que ter, né, os dois momentos. Eles são importantes e eles são necessários. E isso vai desenvolvendo cada vez mais, vai assim afunilando a relação do casal. Pois é, e é nesse momento que a gente está orando um pelo outro, que a gente coloca diante de Deus aquelas coisas que a gente nem consegue compreender, né? Porque às vezes a gente quer lidar com o outro na medida da nossa força. Tem coisas de fato que a gente está vendo que o outro não está enxergando. E talvez a gente não consiga, pela nossa palavra, convencê-lo, mas o Espírito Santo convence. Então é no momento que eu oro pelo outro que eu apresento isso diante de Deus. E que Deus, pela sua misericórdia, responde no meio do casal, transformando os corações. Pois é. Então, olha, todas essas coisas aqui que nós compartilhamos, elas vão estreitar a tua relação, vão aprimorar a tua relação, vão tornar a tua relação prazerosa, gostosa de se viver. Mas existem bloqueadores, existem situações que vão lutar contra isso, para que isso aconteça. E é um nóia, viu, meu povo? Uma tuia. E tem algumas aqui que a gente vai compartilhar. Algumas de algumas situações que vêm como bloqueadores da comunicação. A primeira e certamente a mais importante é a falta de comunhão com Deus. Sabe, quando você tem uma vida longe de Deus, é quase que impossível você ter uma comunicação saudável num relacionamento. Sem dúvida. Gente, olha, quando você está de bem com Deus, né, você está de bem com o mundo. Quando você de fato tem comunhão com Deus, é como Estevão. Estão apedrejando você e você está dizendo, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, né? Agora, quando a relação está arranhada, né, com Deus, não precisa de muita coisa não. O negócio vai ficar tumultuado, vai ficar tenso. E não é somente isso na questão da relação em si, de quando você está bem com Deus, você consegue estar bem com o outro, mas no sentido de que Deus supre as nossas necessidades. Muitas das questões que a gente tem, especialmente nós mulheres, que a gente tem no casamento, de cobrança dos nossos maridos, seja de amor, de atenção, ou dos namorados, muitas vezes a gente está cobrando coisas que somente Deus supre. Eu estou falando de experiências que eu mesma passei, de colocar em Vanderlei expectativas que somente Deus poderia suprir no meu coração. Então, quando eu sou plenamente satisfeita em Deus, a minha relação com Ele é muito boa, com o meu marido. Por quê? Porque eu sei que aquilo que eu preciso, toda carência, toda necessidade, é suprida em Deus. Verdade. Então, qual é a solução para isso? Diga assim comigo, diga, ande na luz. Ande na luz. Você precisa andar na luz, você precisa ter comunhão com Deus. Amém? Essa é boa para as mulheres. Esse é um bloqueador da comunicação que talvez muitas de nós tenhamos ele. A maioria. Que são o quê? As mensagens codificadas. Meias palavras indiretas, né?
Para ser mais direto. Tu sabe, tu já sabe. Você está dizendo que não quer dizer, né? Mas você quer dizer, mas não disse. Você Você fica, tá achando que o outro entendeu. você fica naquele joguinho. Tipo assim, eu não quero, mas eu quero. Mas ele não está vendo o que eu quero. Ele está, não, filha. Ele não está vendo, não. Se tu não falar, ele não está vendo, ele não está entendendo. E aí ela diz assim, olha, eu não quero. Aí você, tudo bem, eu não quero. Mas na verdade ela está dizendo, eu quero. Então diga que quer, em nome de Jesus, né? Porque facilita a nossa vida, a sua, a minha, a nossa, né? Mas na verdade é isso mesmo que acontece, né? Não, eu não quero, de jeito nenhum. Mas ela está querendo por dentro, por fora, mas ela quer não. Aí às vezes a gente diz assim, mas eu já disse isso para você. E de fato às vezes a gente já falou. Eu não quero dizer que os homens têm amnésia. Eu não vou crucificar ninguém aqui, não tem problema nenhum. Que é isso. Né? Mas muitas vezes você já falou, mas ele esqueceu. Fala de novo. Fala de novo. Você já pensou em quantas vezes Deus já te falou a mesma coisa? Por que a gente exige tanto do outro? Eu já te disse e tu não lembra. Aí Deus me disse, eu já te disse tanta vez, cabeçona, e tu não lembra? Ela aprendeu, aí fica dizendo direto. Não é não? Então, olha, qual é a solução para isso? Fale a verdade em amor, né? De fato, seja transparente, verdadeiro. O que está passando ali dentro, aquilo que você quer, quais são as suas expectativas, vá lá e fale. Isso é muito importante, ok? Outra coisa, a explosão. Olha, Pum. Explosão é um negócio que, de fato, não deve existir dentro do nosso relacionamento. Explosão, minha gente, tem a ver com carnalidade. Explosão tem a ver com aquilo que a gente já falou anteriormente. Tem a ver com não ter domínio próprio. Tem a ver com dar vazão à carne. Ah, porque eu estou nervosa. Ah, porque eu estou estressada. Aí tu começa a gritar e chamar tudo que não presta. Minha gente, tem casal crente que vive essa realidade. Eu não estou falando de coisas longe de nós, não. Eu estou falando de casais que a gente aconselha. É verdade. Então, olha, você precisa de arrependimento. Você precisa se arrepender, confessar a sua raiva, os seus demônios que estão aí dentro de você, colocar tudo diante do Senhor e se controlar. Vai tomar um remedinho aí em nome de Jesus, né? Pois é. E essa questão da explosão, muitas vezes, além do próprio pecado, é fruto do seu orgulho. Né? Você acha que o outro tem que entender que você é assim, que o outro tem que ficar miudinho, pisando em ovos, porque senão tu vai ficar estressadinho e vai passar da conta. Pois é. Então, precisa de fato encontrar esse lugar, né? Ai, Deus, amor. Que foi? As lágrimas. Porque tu vai conversar e eu não aguento. Aí eu já começo a chorar. Quando eu tô nervosa. É uma chantagem emocional. Que isso, rapaz? Parece menino pequeno que quer ganhar as coisas no choro, né? Mas não tem? Né? Começa a empancar, a chorar. Porque a pessoa fica nervosa. É? Aí quando fica nervosa, começa a chorar. Então não fique nervosa. Preste atenção, gente. Muitas de nós, mulheres, a gente passa por esse bloqueador da comunicação, que é o choro, que são as lágrimas. Eu não estou dizendo que às vezes as nossas lágrimas não são reais, mas muitas vezes se torna um trunfo para manipular emocionalmente o outro. E a gente precisa ter cuidado com isso. Tanto você que faz uso dessa tática, né? Quanto você que é a vítima disso. Você precisa também estar atento, né? E aí vai ter uma hora que você, talvez, quando você perceba que a coisa está saindo demais do controle, chamar na grande. Olha, amor, senta aqui e vamos conversar, né? E aí você ser autêntico, verdadeiro, em amor, usar a palavra correta, mas que ela precisa ser usada para que isso possa ser interrompido o quanto antes, porque senão, né, a vaca pode ir para o brejo. É verdade. E aí o pastor Cláudio Duarte chama esses casais, né, que a mulher manipula emocionalmente o marido, de homem banana e mulher abacaxi, né? Porque de fato, se a mulher começar a chorar, ela fala, não, amor, tá certo, vamos resolver. E acabou-se o diálogo, porque ela conseguiu ganhar no choro aquela situação.
Mas também é verdade que existem também situações de insensibilidade, que de fato há sofrimento, que de fato há uma angústia e que o outro não está sendo sensível àquilo ali. Então, é importante que a gente perceba, que a gente tenha discernimento diante das circunstâncias. Porque às vezes você pode estar menosprezando uma situação real. Você pode não estar considerando. Olha, às vezes as pessoas são diferentes. Então, às vezes para você, aquilo pode não ser nada demais, mas o outro, né, pode ser algo que realmente seja tudo aquilo. E aí é claro que você vai considerar, trazendo para a medida correta, trazendo para o ponto certo, mas necessariamente sem desconsiderar aquelas lágrimas, aquela angústia, aquele sofrimento. É verdade. Outro bloqueador, os homens conhecem desde o Éden, é o silêncio. Eu fiquei até calado aqui, né? Vocês perceberam? O silêncio vem lá de Adão, porque na hora que Eva estava feito a doida conversando com a serpente, onde é que Adão estava? Ele devia estar na moita, calado, né? E até hoje, em muitos relacionamentos, o silêncio torna-se um bloqueador da comunicação. Pois é, na verdade isso é uma fuga. Você, para não enfrentar os seus dilemas, né, para não ter que enfrentar a fera, você deixa do jeito que está. Vamos empurrando com a barriga. Eu vou ficando em silêncio hoje, em silêncio amanhã, e depois, e daqui a pouco não se fala mais. E você ainda tem aquela conversa mole de crente, não, porque eu sou crente, então eu vou evitar problema, não vou, né, entrar na cara, vou ficar calado. Vamos parar com essa conversa mole. Todo mundo aqui é adulto e precisa ter condições de ouvir e de falar. Pois é. Então, olha, muitas vezes, mesmo que você queira ficar calado, mas se é a hora de falar, é preciso falar. A gente não pode simplesmente ir querer encontrar um lugar de conforto. A gente precisa de tensão para que de fato a gente possa crescer. É verdade. Especialmente para os homens. Vocês precisam tomar essa postura diante do relacionamento. Uma postura de falar. Afinal de contas, o Senhor deixou os homens dentro do casamento como sacerdote do lar. Então, é importante falar. Pois é, olha, a Bíblia vai dizer para nós que diante de todo Acabe existe uma Jezabel. Então, ela não simplesmente aparece, né, assim, do nada, como diz João, né? Ela não aparece do nada. Então, ela só vai de fato tomando o lugar que é deixado pelo Acabe. Então, olha, como homens, como sacerdotes, nós precisamos entender que essa é a nossa responsabilidade. O governo dentro do lar, dentro do relacionamento, deve ser dado por nós, né? Mas e como é que vai ser? E ela vai espernear, esperneia 1, 2, 3, 10, mas daqui a pouco vai amansando, vai entendendo o seu lugar. Tem que ser assim, porque se não for assim, pode ter certeza que vai dar errado. Então a gente precisa assumir essa postura, mas muitas vezes é mais cômodo para a gente. Especialmente porque nos relacionamentos nós trazemos as nossas cargas emocionais das relações que a gente viveu na nossa própria família, né? Eu vim de uma família que muitas vezes minha mãe sempre falou muito, sempre deu ordens em casa, sempre tomou as direções, e muitas vezes eu peço esse papel de ficar passivo, né? E aí a gente precisa entender o seguinte, que isso eu levei para o casamento, né? A gente vai levando essa nossa criação, esses nossos costumes para o casamento. Só que quando a gente entra numa relação, seja ela do namoro, se preparando para casar ou no próprio casamento, especialmente quando a gente serve a Jesus, a gente é confrontado com a palavra de Deus. E aí o pastor falou de Acabe e de Jezabel, que são figuras justamente de um homem omisso e de uma mulher que não respeita a autoridade. E isso é uma coisa que de fato desestrutura toda uma família. Pois é, por isso que é tão importante, por exemplo, você que está começando agora, você está numa relação de namoro, por exemplo, numa relação de noivado, tudo isso precisa ser considerado, visto, assimilado, acatado, pensado, conversado, porque senão depois isso tudo acontece lá dentro do casamento e aí as coisas ficam tensas, né? Então você precisa dar atenção a isso. Então olha, tem até um livro chamado O Silêncio de Adão, né?
que nós não sejamos homens essas pessoas que vão querer simplesmente ficar calados para evitar um problema. Você acha que está evitando um problema, você não tem noção do problema que você está, da bomba chiando que vai explodir em algum momento, né, no seu relacionamento. Então é a hora mesmo de chegar e dizer, não, vamos falar, vamos conversar, né, de chamar para si, né, essa responsabilidade. Outro bloqueador da comunicação no relacionamento são as críticas. Sabe, existem relacionamentos, existem pessoas que estão sempre criticando o outro, né? Não tem nada de bom, está sempre criticando, e isso desgasta qualquer relacionamento. Pois é, você tem que trazer elogios para o relacionamento, né? Isso é bom demais, isso, né, vai, como é que eu posso dizer? Vai tratando de fato o coração do seu companheiro e da sua companheira, né? Isso não quer dizer que não deve haver críticas, não é isso, né? E agora, entenda também como é que isso vai acontecer. A gente já viu aqui, né? Não é de qualquer forma, mas de fato é isso. Olha, tem pessoas, por exemplo, numa relação que a mulher ela faz tudo o tempo todo, mas quando ela erra, aí o marido, ó, isso aqui tu não... E aí depois ela vai fazendo tudo de novo, e ele não diz nada, nunca diz que está bom, nunca diz que foi agradável, ele nunca fala, mas quando ela erra de novo, olha, isso, gente, se torna insuportável. O mesmo também serve, né, para o contrário, né? As mulheres, por exemplo, de repente o homem ficou só em casa e aí ele tentou fazer algumas coisas do serviço doméstico, né? Mas você chega e você olha e você vê que não está do jeito que você faria. É mais ou menos assim, deixa eu dar um exemplo, né? Digamos que aí ela saiu, você ficou em casa, aí você varreu a casa, né? Você lavou os pratos, né? Você fez arroz, tratou galinha, fez tudo. Mas você não colocou o lixo para fora. Ela não vai ver nada do que você fez. A única coisa que ela vai ver é que você não colocou o lixo para fora. É só isso que ela vai ver. E aí a gente se prende nessa situação e começa a criticar, em vez de elogiar tudo o que foi feito. Isso serve tanto para os homens como para as mulheres. Sabe, muitas vezes a gente se desgasta tanto porque a gente não consegue ver as qualidades que o outro tem. É verdade, né? Olha, uma outra coisa aqui, olha, a televisão, o computador, o telefone e as demais tecnologias que ocupam o tempo, né? Essas coisas roubam o pouco tempo que temos para nos relacionar com Deus e uns com os outros. Nossa, isso é tão gritante nos dias de hoje, nos relacionamentos, né? Às vezes a gente está nos restaurantes e as pessoas não estão se olhando umas nas outras, elas não estão conversando, elas estão olhando para a tela de celular, né? Em todo canto que você vai, as pessoas andam na rua sem olhar para a rua, elas andam olhando para a tela do celular. E numa relação, isso também, infelizmente, tem sido muito presente. Isso é só um reflexo mesmo, né? Eu não sei se vocês já viram, tem alguns vídeos que às vezes o camarada está aqui andando assim, ele não está vendo, de repente ele cai dentro de um buraco. Vocês já viram algo do tipo? Não, assim, literalmente mesmo, cai dentro, tinha um buraco, tinha uma barreira dizendo que você não podia entrar ali, só que a pessoa não viu, porque ela estava tão ligada no celular, que ela vai, quando ela viu, ela caiu literalmente dentro. É exatamente o que está acontecendo com muitos relacionamentos hoje. Caindo dentro do buraco, porque a gente não olha mais no olho, não conversa mais, não fala mais, a gente fica só aqui. A gente está conectado virtualmente, desconectado aqui, né? Presencialmente. E a gente precisa se policiar quanto a isso. E isso, sabe, minha gente, às vezes isso se torna até uma crítica no meio do casal. Assim, você só vive no celular, mas a gente precisa todo mundo se policiar. Porque essa é uma realidade que alcança todos nós. É verdade que tem uns que têm mais propensão a isso do que outros, né? Eu fico chamando uma dele de Grambel. Lá em casa, eita Grambel, lá vai ele com o celular de novo, né? Mas eu entendo que muitas vezes ele precisa estar conectado, porque ele está falando com pessoas, resolvendo, trabalhando. Mas muitas vezes é preciso parar. Com certeza. E a gente precisa entender o momento de dar atenção, de olhar no olho, de se desligar disso aqui para se conectar ao outro. Pois é. Inclusive, até mesmo quando você estiver, por exemplo, trabalhando. Porque, por exemplo, às vezes eu posso estar atendendo alguém aqui, eu vou estar salvando uma família, matando a minha.
Então a gente tem que de fato entender, olha, tudo tem o seu limite, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua ocasião, né? E que adianta eu, né, morrer para salvar o outro? Então, às vezes eu preciso parar e dizer assim, olha, não, tenho tempo. As mulheres estão catucando os homens. Não sei por quê. Ah, puxa. Fiquem tranquilos, homens, que está acabando, não vai dar mais tempo. Não vai dar mais tempo para elas cutucarem você. O padrão de Deus para uma relação, ele é muito elevado. E a gente tem que considerar isso, sabe? Porque se você pensar, você que ainda não casou, porque se você casou, está casado, tá certo? Até que a mãe diz, coisa linda de Jesus. Não venha com essa conversa, pastora, venha não. Viu? A gente já tem a oração que a gente aprendeu com o pastor Cláudio Duarte. Você já sabe, né? Qual é a oração do divórcio, né? Sabe ou não sabe? Né? Sabe não? Sabe não? Não sabe, vocês não sabem a oração do divórcio? Eu não vou nem botar você para não dar legalidade no mundo espiritual. Está aqui o indivíduo que quer separar. Ora por ele, pastor. Senhor, pode matar. Mata esse desgraçado, porque até que a morte separe. Então só existe um meio de separar, é matando. Então mata ele em nome de Jesus. Vão querer essa oração não. Ninguém aqui quer, né? Pronto. Então os casados já sabem, tá casando. Pois sabe? Você que ainda está neste caminho trilhando, observa. O padrão de Deus é elevado. E é muito elevado. Sabe por quê? Porque o casamento é a instituição que Deus escolheu para representar a Trindade na terra. Minha gente, não existe nenhuma outra relação que expresse a maior comunhão entre os seres humanos do que o casamento. Pois é. Então você precisa entender que este é um padrão elevado, é celestial, é divino. Aí você pode pensar assim, poxa, é tão elevado que eu agora já não sei mais se eu quero isso para a minha vida. Corre que dá tempo. Pode ter certeza que depois da tua salvação, depois, né, do teu relacionamento com Deus, não existe nada mais prazeroso nesse mundo do que você estar casado. Aleluia, é verdade. Amém? É isso mesmo. Pode ter certeza. Gente, ao contrário do que muitos dizem, casamento é maravilhoso. Você de fato se torna mais semelhante a Jesus dentro do casamento. Pode ter certeza disso, né? Então, que tudo isso aqui, na verdade, possa inspirar você para você dizer assim, eu quero isso para a minha vida. E inspirar você a depender mais de Deus. Sabe, porque tudo isso aqui que a gente compartilhou é impossível de ser vivido na força do seu braço. Você não tem como fazer isso por você só. Não há habilidade em nós de manter uma comunicação saudável, porque a gente tem uma natureza que é propensa ao pecado. Mas quando a gente está na dependência de Deus, aí se torna possível. Muito do que a gente compartilhou aqui era algo que eu vivia na minha vida. E aonde foi que eu comecei a crescer, a amadurecer, né? E aí me libertando de muito desses males? Foi no casamento. Então o casamento é top. Eu quero dizer para você que está casado, glória a Deus pela sua vida, vale a pena, ou glória, né, Silvana? Permaneça até o fim, até que a morte separe. E você que não está ainda, se prepare, porque é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Amém. E a Bíblia vai nos dizer, no texto 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, o seguinte: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém? Então, tudo que você pode fazer para ter um relacionamento saudável, uma comunicação saudável dentro do relacionamento, só pode vir de Deus. Porque de nós não há condição alguma de fazer isso. Mas quando a gente se conecta ao Senhor, quando a gente está de fato íntimo a Ele, aí é possível manter um relacionamento saudável, uma comunicação saudável. Amém. Você pode ficar de pé aí, em nome de Jesus. A gente queria orar um pouquinho por você. Por você que é casado, talvez você possa ter se identificado com algumas situações que foram compartilhadas aqui. Você que não casou ainda,
você está sendo já preparado para aquilo que virá. Então é importante que você já vá trazendo essas coisas para o seu coração. E a gente quer liberar uma bênção do Senhor sobre a sua vida hoje. Sabe, eu não sei como está a comunicação no seu relacionamento, mas eu sei que ela pode ser saudável, amém? Se ela está boa, glória a Deus, mas ela pode melhorar ainda mais, amém? Ela pode ser ainda mais prazerosa, né? Fica juntinho aí mesmo, abraça aí seu companheiro, sua companheira. Você já parou para pensar que esse foi o homem e a mulher que Deus separou para você? Recomeços de histórias, né? O diabo já tentou destruir seu relacionamento tantas vezes, mas em tudo ele foi frustrado, porque Deus tem algo lindo para você, e tem algo lindo para aqueles que virão, ou que já estão por aí, né? Do fruto do seu relacionamento. Então creia nisso, né? Remando contra a maré, remando contra tudo aquilo que está sendo dito, você tem a oportunidade de estar levantando uma nova geração. Amém? Feche os seus olhos aí, nós vamos orar por você.